A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento à Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão, irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do Evangelho de Mateus, do capítulo 26 ao capítulo 28. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 26. A conspiração contra Jesus. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. A unção de Jesus na casa de Simão. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com um unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Judas trama entregar a Jesus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar e eu vô-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, este me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disse. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o e partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para os montes das oliveiras. Pedro é advertido. Então Jesus lhe disse: escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizarem de ti, eu nunca escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo?
dizendo: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: Dorme agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai, a prisão de Jesus. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões e o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é este, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e o beijou. E Jesus, porém, lhe disse: Amigo, aqui vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha tua espada, porque todos os que lançaram mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as escrituras que diz que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saíste como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso acontecera para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. O sinédrio julga Jesus. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os princípios dos sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma a esses que depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunho? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam, disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam socos, e outros os bofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com um juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco aproximaram-se os que ali estavam, dizendo a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro da palavra de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Capítulo 27. O suicídio de Judas. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes, os anciões do povo, formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, manietando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe-o arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-los no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se realizou que vaticinaram o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo de oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E Jesus é interrogado por Pilatos. E foi Jesus apresentado ao governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhes então Pilatos: Não ouves quanto
testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, quando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja os haviam entregado. Pilatos, avisado por sua mulher. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas o príncipe dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. Respondendo o governador, disse-lhes: qual desses, pois, quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. A zombaria do soldado. E logo os soldados do governador conduziram Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça, e à sua mão direita uma cana. Então ajoelharam-se diante dele, e o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam com ela na cabeça. E depois, o havendo escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. A crucificação de Jesus. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançaram sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça, e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciões e os fariseus, escarnecendo, diziam: salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz, crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora, que o ama, porque disse: sou filho de Deus. Eu mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, a morte de Jesus. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Ali, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele clama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre e, pondo-lhe numa cana, dava-lhe a beber. E os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abrindo-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. Então, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-te de nós. Lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Guardas no sepulcro. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com a segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso de que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. Assim, o último erro será
pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilato: tendes a guarda, ide e guardai-o como entender. E indo eles, seguraram o sepulcro com guardas, selando a pedra. Capítulo 28, a ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de relâmpagos, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei a seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. Eis o que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, sai ao encontro dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão para Galiléia, e lá me verão. O relato dos guardas. E quando iam, eis que alguns dos guardas, chegando à cidade, anunciou aos discípulos do sacerdote todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciões e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. A grande comissão. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento da palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.